Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para falar mais um encontro organizado pela Márcia Rodrigues, Propan, onde nós vamos falar sobre a gestão do CMV dentro da indústria de panificação, os desafios que nós temos para fazer uma gestão eficiente dentro do segmento e que reflete nesse indicador importante que permite com que a gente possa avaliar e medir a nossa performance. Sejam bem-vindos a todos. Para a gente é uma grande satisfação estar recebendo vocês aqui nesse ambiente. Hoje, dentro do ambiente virtual, mas com a possibilidade de estarmos recebendo pessoas de praticamente todos os estados do Brasil, onde nós temos a satisfação de estarmos falando um pouco e dividindo com vocês o que nós estamos acompanhando hoje no segmento de panificação com as várias empresas que nós participamos no dia a dia através do trabalho de consultoria e de treinamento. Nós temos uma relação muito forte com algumas empresas e os desafios diários que essas empresas têm enfrentado permitem com que possamos estar analisando constantemente as mudanças do cenário, do mercado, o nível de competitividade que as empresas estão vivendo. Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Marcelino, passar a palavra para você para dar uma boa noite para todos aqui. Bacana, Márcio, obrigado. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelino Rodrigues, eu sou gestor comercial e também consultor estratégico e financeiro na Márcio Rodrigues, lá no Propan. Então, quero dar boas-vindas a vocês aqui. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Espero que seja uma noite proveitosa, né, Márcio? Quero tomar aqui a liberdade de dizer que a gravação desse evento vai ser disponibilizado pelo e-mail, link para alguém que quiser ver depois, viu? E também falar, Márcio, que na segunda que vem a gente vai ter uma turma nova, vai ser a última do ano do curso completo da metodologia Propan, que vai começar segunda-feira, nas próximas 2 semanas, sempre nesse formato aqui, de 7 da noite às 9 da noite, no horário de Brasília. Então, alguém que tiver interessado, ainda tem algumas vagas para o curso. Então, é só me chamar aqui no privado, ou pedir informações nas nossas redes, ou chamar no meu WhatsApp, vou colocar o número aí. Caso alguém queira saber um pouco mais sobre o curso, estou à disposição. Então, boa noite a todos aí, que seja uma noite proveitosa para todos nós aí. Obrigado, Marcelino. Dentro do desenvolvimento do trabalho que realizamos, algumas empresas são parceiras do Propan, da metodologia Propan, já de longa data. E uma delas, que já há alguns anos, nós temos aqui presente representante de duas empresas parceiras, mas eu vou passar inicialmente a palavra para o Ângelo, que está em deslocamento, o Ângelo da Prática, que é diretor da Prática, empresa parceira nossa aí, que a gente tem desenvolvido vários projetos em conjunto e sempre trazendo soluções na área de tecnologia e equipamentos para que a gente consiga melhorar a produtividade do setor. Ângelo, uma boa noite para você, seja bem-vindo aqui nesse ambiente. Fala um pouquinho para a gente do que é o momento aí na visão da prática dentro do segmento de planificação. Márcio, reitero os agradecimentos pelo convite, a oportunidade de estar com vocês. Cumprimento algumas pessoas que eu estou vendo aqui na tela, que são parceiras, amigas de longuíssima data. Simone, forte abraço, Simone. Paulo, Lino, tantos outros, o Henry, que eu vi também aí na tela. Então, a todos, um forte abraço. E é interessante, né? São empresários, muitos de vocês vitoriosos, conquistaram o seu espaço no segmento da panificação e não estão acomodados, ao contrário. A busca por é inerente às pessoas que querem ter o seu sucesso garantido e perene. Então, cumprimento a todos vocês, porque o mercado está cada vez mais competitivo, exigindo inovações, e essa inovação passa necessariamente pelo setor produtivo. Isso é irreversível. E esse setor produtivo, para que ele tenha crescimento constante, que tenha atualização constante, necessariamente também ele precisa de um controle de custo, né, para que nós possamos ter conhecimento de como conduzir e manejar nossa empresa para que tenhamos preços reais, preços lucrativos e
preços compatíveis com a sociedade, a comunidade onde temos as nossas empresas. E a panificação ela precisa estar muito atenta a essa exigência do mercado. Eu, eu já tive a oportunidade de participar de outros cursos, do Propan, do TPC, e é interessante, né? Porque toda vez eu acabo falando isso. Né? Vocês são muito, muito felizes nas escolhas dos temas. Seja quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala da parte de venda, parte comercial, né? E quando a gente entra na parte de CMV, que são temas fundamentais. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o caminho é esse e nada melhor do que nós estarmos todos unidos aí num programa tão importante e tão prático, né? De plena aplicabilidade, como são as palestras, como são os treinamentos do programa. Marcelino, Márcio, muito obrigado e parabéns a todos vocês. Obrigado, Ângelo. Como Obrigado. sempre, na prática, muito eficiente. Muito bem, obrigado, Ângelo. Nosso irmão é que gosta de falar isso, né, Marcelino? Na prática, ainda bem que hoje eu sou parceiro da prática, então eu posso falar prática, né, Ângelo? É isso aí. É isso aí. O Ângelo me deu uma notícia bacana esse ano da FIPAM, que os negócios da prática na FIPAM esse ano tiveram uma repercussão, vamos dizer assim, um volume muito grande voltado para o setor de panificação, né? E isso mostrando a força do setor de panificação. A Está em deslocamento, a comunicação está falhando um pouco, né, Ângelo? Eu comprei meu Tá aí, Ultra, não é de chegou essa semana agora, fiz o primeiro teste hoje aí. Ah, tá vendo aí, Ângelo, lá da Bahia, o Vitor. Ô, Márcio, me desculpe, eu acabei não ouvindo porque o sinal caiu, tá? É, Mas toque em frente, hein? tá, não, só estava dizendo que você comentou que na FIPAM os negócios da prática esse ano tiveram um volume muito significativo com as empresas de panificação, e isso mostrou que as empresas estão investindo, e isso trouxe satisfação para que a gente entenda que a panificação continua buscando aí sua forma de estar atuando, performance, né? Então, acho que isso aí é fundamental. Obrigado, Ângelo. Nós temos um outro parceiro, que é a Ricone Alimentos. A Ricone Alimentos trabalha com tecnologia, ingredientes, soluções para o setor de panificação. Wagner, o diretor comercial. Wagner, dá uma boa noite para todos nós aí. Fala um pouquinho do que é o papel da Ricone nesse mercado. Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcelino. Boa noite a todos presentes. Fico muito feliz, viu? E mais uma vez você ceder esse espaço, mas muito antes do que isso, te parabenizar, Márcio, porque você e Marcelino e todo o time da Márcio Rodrigues, né, por sempre abrir, né, discussões para que o nosso setor evolua cada vez mais, né, e de forma saudável, para que a gente possa ter, de fato, cada vez mais anos saudáveis de crescimento dentro do nosso segmento, seja de pessoas, seja dos nossos números, né? Enfim, isso é super importante, né? Agradecer a sua parceria de muito tempo conosco. A Ricone Alimentos, nesse segmento, como o Márcio falou, né? Nós trabalhamos com tecnologia, soluções, através de ingredientes, mas hoje não só isso, né? A gente trabalha também com um time muito voltado para o desenvolvimento do profissional dentro da linha de produção, não só levando os nossos produtos, que são mais de 180 SKUs em soluções dentro da panificação tradicional, confeitaria, aditivos para panificação, né? Mas também levando um time todo que possa, junto com o nosso parceiro, evoluir o negócio em conjunto, né? É isso que a Ricone Alimentos disponibiliza há quase 3 décadas, né? Hoje atuando em 22 estados do Brasil, e em parceria com as pessoas relevantes dentro do nosso segmento, para que a gente possa, de fato, entregar soluções com viabilidade. É que o Ângelo colocou aí recentemente, belas palavras, né? Passa por isso, né? Tornar o setor viável e que a gente possa oferecer ao mercado condições compatíveis com o consumo da nossa região, né? Então, estamos juntos aí. Vou deixar depois o contato para vocês,
para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, e que é um trabalho muito interessante, um trabalho de parceria, volto a dizer, com o Márcio Rodrigues e todo o time da Márcio Rodrigues Consultoria. E vai ser sempre um prazer poder estar junto de vocês, levando soluções e competitividade sempre naquilo que a gente se propõe a fazer. Obrigado pelo espaço. E aí, Wagner, muito obrigado. Antes de iniciar, eu gostaria de cumprimentar o meu amigo Lino Bianchini. Você está no Brasil ou está nos Estados Unidos, Lino? Seu som. Oi, Márcio. Ah, Tudo bem? Muito Boa noite, obrigado, Lino. Marcelino, por abrir a vaga aí. Eu estou aqui Tranquilo. nos Estados Unidos. Se entrar, até sai da sala, Lino. Hã? Se não coubesse, eu saía da sala para você entrar, ué. Digo, como é que essa sala está cheia? Não posso participar? Muito bom ver aqui muitas pessoas com quem eu já tive a oportunidade de conhecer e conviver. Muito obrigado, Márcio. Vou participar aqui também, junto com a Bacana, Lino. Elisane, minha sócia da padaria lá. tá. Tá vendendo muito pão de queijo aí para os americanos? Pô, graças a Deus, a gente está crescendo, viu? Estamos Ah, que aí. Legal. bom. Tem que ensinar os americanos a comer pão de queijo, né? É, vamos priorizar pelos brasileiros que estão aqui e aí depois a gente vai indo. É isso aí. Tem uns cursos aí para liberar, viu, para Elisane. Amanhã eu vou fazer isso, tá lindo. Ah, legal, legal. Muito obrigado, viu? Bacana. Tá joia. Gente, então, Vamos lá. nós vamos iniciar. Quando a gente fala da questão do custo de mercadoria vendida, para as pessoas que atuam no dia a dia dentro do setor, a gente entender o grande desafio que é essa questão, né, de ter eficiência. E nós temos, conceitualmente, você tem o custo de mercadoria vendida, que ele reflete a composição do faturamento e as margens que a empresa trabalha nos seus produtos e um mix de venda. E nós temos algumas questões ligadas à operação, que traz aí, de certa forma, uma garantia de resultado dentro do que foi planejado. Nós vamos, eu vou abrir aqui a apresentação para que a gente possa evoluir, e o formato, eu vou fazer a apresentação, e depois nós vamos abrir para questionamentos e perguntas, não é uma apresentação longa, para que a gente possa discutir um pouco os desafios diários que as pessoas vivem no dia a dia para alcançar os bons resultados, né? E nós estamos vivendo um momento diferenciado nos últimos 4 a 5 meses, e nós estamos aqui para entender um pouco melhor o que está acontecendo dentro da realidade das empresas de panificação, né? Essa apresentação, depois, para aqueles que se inscreveram, nós vamos estar disponibilizando, né, a apresentação, e com isso vocês podem estar fazendo algumas anotações, né? Bom, a consultoria, ela existe desde 1994. Nós, nessa estrada, trabalhamos em empresas de vários setores, vários segmentos, e o Ângelo estava comentando sobre as empresas de ponta, né? A gente estava olhando a lista de inscritos para esse encontro hoje, empresas como a Simone estava colocando, uma história de sucesso da empresa da família, 42 anos, 43 anos, e a gente tem aqui empresas de sucesso. E hoje eu estava numa reunião com uma empresa que tem 68 anos, é a 10ª maior empresa de varejo do Brasil, e eles montando central de produção, montando, investindo na área de panificação para melhorar, e as pessoas entusiasmadas, cheias de projeto, visitando empresa, querendo aprender e tudo, e se achando ainda muito distante da realidade quando eles visitaram algumas empresas que eles consideraram como referência. E aí é muito interessante quando você percebe que não é à toa que algumas empresas continuam aí na vanguarda e sempre em evolução, porque estão sempre abertos e sempre à disposição de buscar inovação e conhecimento e novas estratégias. O mercado é extremamente dinâmico. A consultoria tem tido o privilégio de acompanhar várias dessas empresas de sucesso, e eu diria que no Brasil inteiro nós temos casos de sucesso, de empreendedores, de empresas que têm aí encontrado formas de continuar sendo competitivo, né? E a gente vê esse movimento dia a dia dentro do setor, e esse olhar, ele é interessante porque aprendemos muito
com a prática que as empresas utilizam no dia a dia, com os caminhos que são encontrados pelos empreendedores, pelos líderes dessas empresas. A consultoria tem acompanhado muitas empresas, e aí a gente, no mês, eu gosto de avaliar a performance de alguns índices importantes para que possamos avaliar como que as empresas estão. Todos os meses nós fechamos como é que está em relação ao ano anterior o faturamento das empresas, o fluxo de cliente nas lojas, o volume em quilo vendido de produtos, quando é a questão industrial. Hoje também nós atendemos algumas indústrias de panificados congelados, panificados pacotados, empresas que têm forte atuação de venda direta ao consumidor. E no mês de agosto, 77% das empresas pesquisadas tiveram um aumento no faturamento e 23% das empresas pesquisadas tiveram queda nas vendas, né? E a preocupação é porque as empresas que têm tido queda no faturamento, quando a gente faz a avaliação entre as que estão crescendo e as que estão estagnadas ou que tiveram alguma queda de faturamento, porque as que caíram o faturamento caíram uma média de 8,8%, e as que cresceram 7,6%. A média geral deu um crescimento de 5,8% em relação a agosto do ano passado. E é muito interessante porque eu estava hoje à tarde numa empresa que cresceu esse mês de agosto 14,9% em relação ao ano passado. E quando a gente estava avaliando todas as ações e todas as estratégias, todo o movimento que a empresa tem feito para poder ganhar volume de venda de mercado, essa empresa é uma empresa que tem 80 funcionários e ela tinha no ano passado uma média de 930 atendimentos dia e agora ela está com cerca de 1.200 atendimentos dia. E quando nós começamos a refletir todas as ações que foram realizadas, aí você começa a entender que esse crescimento não é por acaso, não aconteceu como mágica, né? Ele é fruto realmente de um movimento, de um esforço continuado para que os clientes escolham essa empresa para comprar os seus produtos. Então, esse acompanhar o movimento, avaliar a visita das empresas, a compra per capita, o ticket médio que a empresa tem, o volume em quilo vendido de produtos, esses indicadores chaves de performance, ele traz para a gente uma avaliação de como que nós estamos e como que as estratégias que nós estamos utilizando para que sejamos cada vez mais competitivos, se elas estão trazendo resultado ou não. Num cenário onde, no ano, nós tivemos aí um reajuste baixo de preço, né? Os produtos de revenda, eles reajustaram 2% em relação ao ano passado. Os produtos panificados, eles reajustaram uma média de 11% em relação ao ano passado. Dentro desse contexto, crescer faturamento, quando você não está tendo uma pressão ali, uma atualização de preço, é crescer em volume. E isso é muito desafiador, né? Trazer cliente para a loja, para o ponto de venda, transformar o seu negócio num negócio destino, onde as pessoas escolhem estar indo para comprar, é realmente uma busca constante para que sejamos cada vez mais competitivos. Avaliando e preparando a gente em relação à perspectiva da questão do custo de mercadoria vendida, que é o CMV, no ano passado, nos primeiros 6 meses do ano passado, nós tivemos uma pressão inflacionária muito grande nas matérias-primas. Nós tivemos aí, em relação a 2019 para 2022, um aumento médio de 40,4% no preço das matérias-primas e dos produtos que são comprados para o setor de produção das padarias. Isso impactou muito forte na questão da rentabilidade, ou seja, se você tinha um CMV de 30, ele passou para 42, no caso da produção, e se você não corrigisse os preços de venda, a margem praticamente desaparecia. E isso no primeiro semestre do ano passado. Então, as empresas que a gente tem tido a oportunidade de acompanhar, que têm uma estrutura já bem organizada em relação às fichas técnicas dos produtos e acompanhar os aumentos dos insumos, e conseguiram repassar os preços, né,
E o mais importante, quando você precisa fazer ajuste no preço de venda, eu acompanhei umas empresas que, com aquele aumento forte do trigo no primeiro semestre, em relação a tudo que estava acontecendo no mercado, com a guerra da Rússia com a Ucrânia e tal, né, algumas empresas tiveram saltos enormes no preço dos produtos e mantiveram os volumes de venda. Isso reflete a credibilidade construída ali em relação à qualidade dos produtos e o trabalho que é realizado porque o cliente não abriu mão disso. Então, as empresas que colocaram e mantiveram as suas margens, ajustaram os preços, elas começaram a colher frutos, principalmente agora, de maio para cá, em 2023. Em 2023, nós começamos a sentir uma redução no preço das commodities, né? Quando a gente olha aqui esse gráfico, as principais commodities que influenciam o preço das matérias-primas da indústria de panificação, açúcar, milho, trigo, soja, fécula de mandioca, derivados do leite. Se compararmos os preços de janeiro de 2023 a setembro de 2023, nós tivemos agora em setembro um aumento do açúcar. Mas de janeiro a agosto, nós tivemos uma queda no preço, uma manutenção do preço do açúcar. Mas o milho, né, quando a gente olha aqui o milho, nós tivemos uma queda até agora de 37,5%, no caso do milho. Nós tivemos uma queda no trigo de 37,5% em relação a janeiro, né, no caso do trigo. Nós tivemos uma redução na soja de 23% em relação a janeiro, e quando a gente fala em soja na panificação, nós falamos nas margarinas, óleos, em todos esses ingredientes que têm uma influência muito forte na composição do custo de vários dos nossos produtos. A fécula de mandioca, uma redução de 34,9% em relação a janeiro, e até o mês de julho, o leite estava com queda de 9,4% em relação a janeiro. O que acontece em termos práticos? Esse cenário, ele impactou numa redução média de 12% no custo médio das matérias-primas, que tem um impacto muito grande na formação da compra dos insumos para a indústria de panificação. Com isso, se você tinha um custo de mercadoria vendida na produção de 35%, ele caiu para 30%. Se você tinha de 32%, ele caiu para 27%, 28%. Isso tem dado aí uma média de 4 a 5 pontos percentuais para o resultado final. Bom, quem é que está aproveitando esse cenário? Quem fez a manutenção nos preços dos seus produtos, quando teve os aumentos, manteve o volume de venda em função da qualidade dos produtos e da credibilidade dos serviços que são prestados ao seu cliente, e com isso você constrói uma marca forte e o cliente está disposto a pagar. Então, as janelas de oportunidade, o mercado, ele coloca isso o tempo todo. E isso são cenários, são desafiadores. Por exemplo, hoje eu trabalho com um projeto na Argentina, em Buenos Aires. Lá é o oposto do que nós estamos colocando aqui. Lá, os produtos sobem toda semana, 20%, 30%. Então, a primeira vez que eu fui lá, no início do ano, o pão era 400 pesos, a segunda vez era 550, a terceira vez era 750, agora já é 800 e pouco. Então, eles estão vivendo que muitas pessoas que atuam no setor de panificação há muitos anos, vivemos lá no final dos anos 80 início dos anos 90. Já lá as pessoas precisam ficar atenta a essa questão das mudanças, que é o que estava acontecendo. Aqui, nós estamos vivendo um cenário diferenciado em relação a essa questão dos insumos. Bom, para que a gente consiga aproveitar bem isso em relação ao custo variável, que é o custo direto, que é o custo de mercadoria vendida, a formulação dos custos dos produtos é fundamental. Se você não tem a ficha técnica com os custos dos produtos, você não consegue avaliar qual produto está te dando margem e qual produto não está. Eu estava acompanhando uma empresa que está levantando os custos das matérias-primas. Então, assim, tradicionalmente, todo mês de janeiro do ano, eles faziam um reajuste quando há o aumento da folha de pagamento, alguma questão ligada a aluguel. Quando ele percebe alguns custos importantes serão ajustados, ele ia lá e ajustava 10% no preço de tudo.
Hoje você precisa ser mais cirúrgico em relação a esses ajustes nos custos, porque se não tiver essa composição, né? Hoje eu estava analisando uma indústria de panificados, e aí o volume que eles produzem é cerca de 50 toneladas mês, e o produto que tem a menor margem de contribuição cresceu 40% na venda nos últimos 3 meses. Então, fez o CMV aumentar 20%, porque cresceu a venda de produtos com menos margem. Então, conhecer o custo variável dos produtos é muito importante. E hoje, a informatização tem contribuído muito para que sejamos assertivos na tomada de decisão e possamos fazer ajustes e dar respostas mais rápidas. Então, quando você olha um exemplo desse que está no slide, onde esse produto, a manteiga, representa 55% do custo, toda vez que você tiver ajuste na manteiga, o preço vai subir. Não necessariamente quando a farinha sobe. Então, se você tiver ali um ajuste no preço da farinha, tiver 10% nesse caso aqui de ajuste no preço da farinha, não dá nem 1% de aumento no preço final. Mas se tiver 10% de aumento no custo da manteiga, sobe 5,5% no custo final do produto. Então, é um ponto importantíssimo, ter os custos atualizados dos produtos para entender como que é formada a margem. Hoje, muitas empresas de panificação trabalham com a parte de alimentação. E é um grande desafio a gestão do custo de mercadoria vendida na área de alimentação. Na área de alimentação, nós ainda temos, por exemplo, em São Paulo, quando a empresa de panificação oferece almoço, tem que estender essa refeição para os funcionários. Então, se você pega uma padaria com 50 funcionários, se for servir o almoço para 50 funcionários, né, vai dar ali 50 funcionários. Você vai ter aí aproximadamente 30 quilos de comida diariamente, que você vai ter um custo. Se tiver um buffet de almoço na padaria e esses funcionários forem no buffet e se servirem no buffet, o custo fica extremamente elevado. Então, dentro desse contexto, a composição do custo do CMV para alimentação tem alguns indicadores chaves. O primeiro deles é o custo do cardápio não pode ser maior do que 25% do preço final de venda do produto, no caso do almoço. Então, se não tiver o custo do cardápio, não é possível avaliar se o CMV da parte de alimentação vai bater um resultado que seja viável para entregar margem para essa operação. Nós entendemos como adequado, no caso do almoço aqui, um CMV de até 35%. Para que se alcance esse CMV de 35%, de cada 10 quilos produzidos na cozinha, mais de 7 quilos tem que passar no caixa. Então, é importante dois fatores chaves. O custo do cardápio, que precisa estar levantado, atualizado e bem planejado, e ajustar o volume produzido ao volume que se vende. E essa alimentação dos funcionários precisa ser feita fora do buffet, com um cardápio específico para que seja calculado os custos e, com isso, consiga fazer uma boa gestão em relação ao CMV da área de alimentação. Nós temos exemplos de padarias que a parte de alimentação chega a 15% a 20% do faturamento da padaria. Então, para muitas empresas, a área de alimentação ela tem uma representatividade significativa, né? Então, quando nós falamos de bater a meta de resultado. Bom, e aí, dentro desse contexto, para que a gente entenda a questão do CMV, nós temos alguns indicadores e alguns conceitos importantes, né, para a gente avaliar. O primeiro deles é que o CMV, o custo de mercadoria vendida, não é compra, né? Ele reflete a composição do faturamento, ou seja, quanto você, no seu faturamento, de cada R$ 100 vendido, quanto você vende nessa participação de cada item e de cada grupo de produto. E a margem, que aí nós temos que alinhar conceitualmente. Markup é um percentual sobre o valor de compra ou de custo,
e margem é um percentual sobre o valor de venda. Então, independente de qual é o indicador que você utiliza, é importante conhecer o custo e a composição do faturamento. As empresas que são informatizadas, os sistemas entregam isso na curva ABC de venda, a curva ABC de margem de contribuição, e aí você começa a entender por quê. Se eu tiver um custo de mercadoria vendida elevado, né, em função de uma margem, de uma composição de faturamento ruim, onde produtos com baixa margem representam muito no meu faturamento, não adianta eu implantar várias ferramentas de controle na empresa, igual nós vamos ver aqui, sistema de pré-pesagem, ficha técnica, controle. O problema ele é estratégico. Eu preciso alavancar a venda de produtos que têm mais margem em relação a produtos que têm menos margem, principalmente se eu não tiver ambiente para fazer correções de preço. Então, dentro desse contexto, a primeira coisa que precisamos ter claro é que CMV não é compra, né? CMV é consumo e tem a ver com a composição do faturamento, as margens que são aplicadas nos produtos e quanto que esses produtos representam. Hoje, nessa fábrica que eu estava analisando, é uma fábrica que produz pão de forma e panetone, e o panetone de frutas dá uma margem muito mais baixa do que o panetone de chocolate. E o pão de forma dá uma margem um pouco maior. O que aconteceu com a fábrica? Em função da negociação com algumas empresas de varejo, o panetone de fruta sofreu uma pressão maior de redução de preço e aí, para fechar os negócios, teve que colocar o preço menor, com menos margem, e cresceu muito o volume em relação ao total do faturamento. Isso fez o CMV previsto, que é o CMV teórico, que não tem nada a ver com desperdício, com falhas, com erros na operação, crescer em 15%, né, em função do crescimento da venda de produtos que têm menos margem. Dentro da operação de varejo, quando nós falamos em panificação, nós estamos falando aí em empresas com 1.500 itens, 3.000 itens, e aí nós temos uma composição. Muitas empresas têm uma operação de food service muito forte, com copa, café, serviço, que tem margem. Algumas empresas estão terceirizando muitos produtos, e aí muda a composição da margem, e dependendo da composição desse faturamento, o CMV previsto fica mais alto. Então, o que precisa ter claro, custo de mercadoria vendida é as unidades vendidas a preço de custo em relação ao volume vendido a preço de venda. O total dos custos em relação ao total de venda. O CMV previsto, ou teórico, como algumas pessoas gostam de colocar, depende dessa composição de faturamento. Se a empresa tem um CMV previsto muito alto, ela precisa rever sua estratégia comercial ou fazer um lançamento, uma revisão no seu mix de venda, para que possa alavancar a venda de produtos com melhores margens e baixar o CMV previsto. Dentro desse contexto, é uma análise que precisa ser feita quando a gente tem um objetivo de rentabilidade. Por exemplo, essa fábrica que eu estava hoje, a gente quer dobrar o resultado operacional dela. Para a gente dobrar o resultado operacional, se não tiver capacidade de aumentar o volume vendido, nós precisamos mexer na estratégia comercial para alavancar a venda de produtos com mais margem. Então, isso é um ponto que precisa ser levado em consideração. Mais uma vez eu falo, como muitas empresas fazem o acompanhamento do custo de mercadoria vendida pelas compras, né? E aí essas compras, elas têm ainda uma questão importante. Quando você analisa o volume de compra dos produtos chamados da curva A, que são os produtos que têm muito volume de venda, isso vale também para os produtos revendidos pelas padarias, você consegue ajustar a compra ao volume de venda. Então, você vai comprar presunto, normalmente você tem lá uma venda X em quilo de presunto por semana, você ajusta a compra ao seu volume de venda, o CMV por compra fica igual o CMV previsto, se não tiver falhas na operação. Mas os produtos chamados da curva C, D e E, com baixo volume de venda, então, tem alguns produtos que vendem 2 unidades por mês e a compra mínima do fornecedor é 25 unidades, 24 unidades. Então, quando você vai repor a loja os produtos de baixo volume de venda, você forma um
uma compra muito maior do que o seu consumo. Então, quando existe uma necessidade de fazer a gestão do custo de mercadoria vendida, onde o valor de compra precisa ficar muito próximo do valor do CMV previsto, ajustar o volume comprado ao volume vendido é o caminho. Mas isso não é algo simples de ser realizado quando as empresas têm volumes grandes de itens comercializados, como muitas padarias têm. Eu tenho alguns exemplos de algumas empresas que trabalham com 4.000 itens, 5.000 itens, 3.500 itens. E aí você tem os produtos de grande volume, você consegue repor dentro do volume vendido. Os produtos com baixo volume de venda, normalmente a reposição provoca aumento de estoque e aí a compra fica superior, que aí há necessidade de compensar essa compra maior no mês seguinte com uma redução, o que também não é algo muito simples de ser gerenciado. Quando se estabelece uma estratégia para formar o custo de mercadoria vendida previsto, ou teórico, como algumas pessoas gostam de colocar, e é feita uma comparação entre qual deveria ser o custo de mercadoria vendida e qual valor está acontecendo de compras, a gestão do dia a dia do custo de mercadoria vendida é importante. Nos supermercados, normalmente se faz o que eles chamam de compra e venda, né? Analisa o volume de compra e o volume de venda de cada família. Esse slide aqui é utilizado por muitas empresas, onde se define os produtos que têm transformação, são os produtos de fabricação própria. Cada setor tem uma margem, por exemplo, nessa operação aqui, o japonês, ele tem um CMV de 50%, o japonês. O restaurante tem um CMV de 35%. A produção própria tem uma meta com base na composição dos custos do produto, no CMV de 30% nessa operação. Então, você estabelece as metas, né? Qual é as metas desse CMV, e você vai analisar entre o que você está vendendo, o que você está comprando de cada item e quanto você deveria estar comprando. Quando você compra mais do que você está consumindo, precisa estar representando aumento de estoque. Quando você compra menos do que você está consumindo, você está baixando seu estoque em relação ao que você começou naquele período. Dentro desse contexto, essa gestão ela é diária, né? Você estabelece uma meta por mês, você avalia cada família de produto, qual é a margem, se estabelece uma meta de compra, e essa gestão ela acontece após a análise do que nós chamamos do CMV previsto. Primeiro, precisa entender, com a composição do faturamento, qual é o CMV que essa operação tem que ter, né? Não é a minha compra. Qual é o CMV que tem que ter, né? De cada 100 itens vendidos, quanto eu tenho de venda de cada item e qual a margem para me entender. Depois que se conhece o CMV previsto, com isso vai se gerenciar o CMV realizado. Aí vai aparecer as falhas operacionais que a gente vai comentar um pouco à frente. Dentro desse contexto, nas operações tradicionais, hoje de padaria, nós temos os produtos revendidos e os produtos transformados, que são os industrializados. Nos produtos revendidos, nós temos ali uma composição, é lógico que se você tiver no mix de venda revendido um cigarro com 9% de markup e 8% de margem, em relação a um produto na Bomboniere com 100% de markup ou 50% de margem, a composição do faturamento da revenda vai te dar uma meta de CMV previsto. Marcelino levantou a mão, gostaria de fazer algum comentário, Marcelino? Sim, Márcio, até aproveitar para falar que a gente não comentou, né? Quem quiser fazer alguma pergunta pode levantar a mão para a gente poder dar uma paradinha e esclarecer, ou mesmo depois no final, né, Márcio? Se você tiver disponibilidade aí de abrir para perguntas. O Vitor Oliveira ele está perguntando o seguinte: quando o item é utilizado na revenda e na produção própria, um exemplo, sanduíche, salgado, cozinha, e venda no balcão. Aqui ele não concluiu, né, Vitor? A pergunta, você captou, Márcio? Porque às vezes você estava abordando aí o tema. Não, basicamente, se ele é um produto que você vai montar ele na loja e, de repente, na composição desse produto tem um pão que você fabrica. Então, ele vai entrar no custo, no preço de custo do produto.
Agora, se você coloca ele, você vai colocar lá o custo do produto com a composição e a margem dos produtos que são montados na área de venda de lanche, ele tem uma meta de margem, né? E aí vai depender de qual é a estratégia. Normalmente, esses produtos trabalham com markup aí em torno de 150%, 200%, dependendo do que é o objetivo de resultado que a empresa tem e a composição do faturamento. E ele fez Esse, uma, desculpa, ele fez uma complementação, Vitor, ele está dizendo como controlar essa meta. Eu entendi o seguinte, que ele está perguntando aqui, no caso, é a transferência interna, né? é, De um departamento para o outro, por exemplo, que ele tem produto que é usado na revenda e na produção própria, né? isso é a Só para, transferência interna. deixa eu só tentar aqui dar minha contribuição aqui, viu, Vitor? Assim, quando eu vou levantar o custo do produto, independente se eu vendo uma parte da matéria-prima que é usada na formação do produto, se ela é uma matéria-prima, ela é uma matéria-prima. Pode ser que esse produto você usa como produção, leite acontece muito isso, queijo, né? Então, são produtos que eu uso na área de venda. Quando eu estou na área de venda, ele é um produto de revenda. Quando você compra o produto, você perguntou como que você controla isso, é aquilo que o Márcio falou, você tem que levantar dados, né? Então, eu vou anotar tudo que eu comprei. Se eu compro o queijo e uso ele uma parte para vender na área de venda e outra como produção, eu vou ter que separar mesmo que é da área de produção e o que é da área de venda. Normalmente, as empresas dão entrada, por exemplo, como um produto de. Se o maior uso é na matéria-prima, você dá a entrada como matéria-prima. Depois, aquilo que você tirou para vender no balcão, você faz a transferência interna. Né? Seria isso, né, Márcio? Exatamente. Aí ele vai, no sistema, ele vai diminuir a compra de matéria-prima e aumentar na área de revenda. Se for o Isso aí. contrário, você dá entrada como produto de revenda, e quando transferir para a produção, ele vai dar baixa naquele grupo de revenda e vai transferir para a área de produção. Legal. A Ingrid está dizendo aqui, inclusive, né, que lá na empresa deles, eles fazem a transferência interna pelo preço de custo, né? Quer dizer, o mesmo preço que o produto entrou, você vai transferir para outro setor. Tem uma pergunta aqui também. Tem que ser a preço de custo, né? Tem que Isso. ser a preço de custo. E o Ângelo estava fazendo uma pergunta aqui, como definir o sistema de rateio de custos fixos com o mix de produtos de produção própria, Márcio? A gente utiliza margem de contribuição, composição de faturamento e margem de contribuição. Então, se você tem um faturamento, você tem um custo direto do produto e você tem a mão de obra, energia, e aí você vai definir qual que é a margem de contribuição que a produção tem, se for 80% da formação do lucro bruto, 80% do custo fixo vai ser rateado. Isso para panificação varejo, com venda direta ao consumidor. A panificação industrial, não. Aí você vai analisar a linha de produção e os custos diretos nessa linha de produção para poder ratear ali na margem de contribuição daquele produto. Então, a metodologia usada na panificação artesanal varejo é diferente da panificação industrial. Ou seja, é o setor que dá mais margem, que dá mais margem bruta, vai pagar mais, o percentual maior da despesa, né? Dos custos. E é panificação varejo. Aplicação varejo. Legal. Aqui sem mais perguntas, Márcio. Pode seguir. Porque a panificação industrial é diferente. É Você outro tem raciocínio, né? Você tem os custos comerciais, você tem os custos de logística, você tem comissão, aí você tem a operação de cada cliente, a margem de contribuição que aquele cliente entrega, né? Que é o faturamento para aquele cliente, menos os custos diretos daquele cliente. Então, tem a operação comercial. E lá na indústria, você tem o setor, a linha de produção e os custos que estão envolvidos, quantas pessoas estão envolvidas naquela linha de produção, e aí você vai calcular os custos direto ali que tem a ver com aquela linha de produção. Já na panificação varejo, com restaurante, padaria, copa, aí é margem de contribuição. Não é possível você ficar rateando, porque a área comercial divide os custos com a área industrial, cada setor participa tanto do custo quanto da venda. Então, é outro processo. Então, quando você fala indústria, você está falando de pão congelado, fábrica de pão de queijo, pão embalado, fábrica de biscoito, por aí, né? Exatamente. Pão congelado, pão empacotado, é outro negócio. Entendeu? E uma outra pergunta aí, mais sem querer embolar, mas aquela padaria que trabalha varejo e também vende no atacado. Aí é outro esquema. A panificação, você vai ter que separar o que é a panificação, porque você tem a operação de varejo. Vamos imaginar uma loja que tem um faturamento de 500 mil e vende no atacado 200 mil.
a margem de contribuição desses 200 e os custos diretos desses 200, de logística, comercial, comissão, tudo vai ser analisado em cima desses 200 e da margem de contribuição desses 200. A operação de varejo vai ter outro contexto, né? Agora, você vai compartilhar custo. Então, muitas vezes, o funcionário que trabalha no atendimento está fazendo a expedição para fazer a entrega da venda do atacado. Então, o rateio de custo, mais uma vez, é diferente. Por isso que não é tão simples fazer o cálculo desses custos, né? Aí nós abriríamos mais outra palestra e outro curso. Até aconselho a gente ir para a semana que vem, no curso de 2 semanas, para poder entender isso. E aí você tem condição de ir mais a fundo, né, Márcio? Para trabalhar essas questões e as dúvidas, né? Porque realmente tem um desdobramento, né? Mais É. específico. Bom, na área de revenda, é importante entender que a composição do mix e a margem, quando a gente coloca CMV previsto na área de revenda de 65% a 70%, porque os estudos que nós já realizamos, quando o CMV da revenda passa de 70%, ele começa a comprometer a rentabilidade da empresa. Hoje, a maioria das padarias estão trabalhando com custo de CMV na revenda em torno de 65%, 67%. Até os 70% está um pouco apertado para a rentabilidade. E isso passa por uma avaliação muito forte em relação às margens que são trabalhadas nesses produtos. Aí cabe uma outra análise, ou seja, nós temos 10% aproximadamente da venda dos produtos de revenda, que são os chamados produtos notáveis. Eles têm uma margem mais baixa. Os outros produtos têm uma margem mais alta, e aí você faz uma margem média para conseguir esse CMV de 65% a 70% previsto, né? No caso da produção, não é diferente. Do mesmo jeito que o mix de venda da revenda reflete, no caso da produção, depende da composição. Os pães, eles têm uma margem maior, né? Os pães têm margem sobre o valor final de venda de 80%, 75%, 85%, que no caso dos pães, dá CMV em torno de 15%. Mas você tem produtos na área de confeitaria com margens menores. E aqui nessa tabela a gente mostra os markups médios, o CMV médio daquele setor, né? E aí, com isso, vai depender o seguinte, por exemplo, o pão francês, ele, na maioria das empresas de panificação, ele entrega uma margem ou um markup maior, principalmente nas empresas que têm aí um diferencial em relação a esse produto e trabalham com preço mais competitivo. Mas a gente tem convivido também com realidades onde o pão francês não entrega essa margem. Então, nós temos exemplos de padarias que estão vendendo pão francês a R$ 12, 12,50, e nós temos exemplos de padaria que vende o pão francês a R$ 27 o quilo, R$ 28 o quilo, R$ 26 o quilo. E o custo de matéria-prima é praticamente o mesmo. Então, uma empresa que vende o pão francês a R$ 12,50, com uma margem bem menor, ela precisa ter volume e precisa compor margem com outros itens para compensar. O que acontece em algumas padarias é que o pão francês tem uma margem mais alta e ele acaba subsidiando os outros produtos. Então, dentro desse contexto, cada grupo de produto, né, os pães macios, os pães crocantes, a confeitaria, os salgados, a linha queijo, eles têm uma margem ou um markup. A composição do faturamento, nesse exemplo aqui, que foi uma pesquisa que realizamos com várias empresas, do 100% do faturamento de produção, 22% é pão francês, 21% são os pães macios, confeitaria 19% e assim sucessivamente. O custo médio desses produtos, o markup médio, e aí você tem lá um custo de mercadoria vendida de 25,7%. Você tem as sobras, que precisam ser gerenciadas, você tem a degustação e os erros operacionais. Esse custo aqui, com a redução das matérias-primas, que a gente está sentindo nos últimos meses, ele está reduzindo. E aí, se o preço final de venda do produto está mantido, as margens estão melhores esse ano do que estavam no ano passado, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem aqui, vai ter que gerenciar o índice de sobra, vai ter que gerenciar os erros, vai ter que gerenciar a degustação.
E aí, o que acontece? Por exemplo, em Belo Horizonte, algumas padarias estão utilizando um aplicativo que compra os produtos com validade próxima do vencimento por um terço do preço de venda. E aí você cria uma falsa sensação de que não tem sobra, né? Então, você fabricou 100, vendeu 70 na loja no preço normal e 30 você vendeu por um terço do preço. Vai subir o CMV do mesmo jeito. Quando medimos as perdas, é importante considerar como perda os produtos que você não vendeu no preço correto para compor a sua margem, para que seja gerenciado o volume e a gente diminua essas falhas. Produtos com perda zero, com sobra zero, é igual a ruptura. Produtos com perda elevada compromete o CMV e aumenta o CMV. Então, gerenciar a sobra é importante, porque se não tem sobra, também tem falta de produto. Se tem sobra demais, aumenta o custo de mercadoria vendida e isso vai comprometer também a rentabilidade, né? E aí, dentro desse contexto, quando a gente analisa o consumo, que é o custo de mercadoria vendida, para você apurar, você precisa medir o estoque no início do período analisar, registrar as entradas de produto durante os 30 dias e medir o estoque final. Aí você vai ter o consumo, que é o CMV realizado. O CMV teórico, ele não tem a variação de estoque, é o que você vendeu vezes o preço de custo. Esse CMV realizado vai incluir a sobra, o cliente que está lá no balcão e tomou um café e saiu sem pagar, o erro na operação do funcionário, um produto que queimou no forno, um produto vencido que não foi trocado, uma avaria, tudo o que acontecer de falha na operação vai refletir no CMV realizado. Quando comparamos o CMV teórico com o CMV real que está acontecendo, a diferença é o índice de falhas na operação. O índice de perdas, quebras, depende da forma com que a empresa apresenta esse índice, né? Então, são falhas na operação que precisam ser gerenciadas. Esse é um dos grandes desafios que nós temos no dia a dia da operação. A parte de alimentação, quando eu falei do almoço, do buffet, é desafiador, né? Porque dependendo do cardápio que você apresenta para o cliente, dependendo dos ingredientes que você trabalha, o seu custo de cardápio fica muito elevado. E se você tiver muita perda, muita sobra, vai impactar no CMV, né? Então, essas falhas todas vão aparecer no custo de mercadoria vendida. A diferença entre o CMV previsto e realizado é o tamanho do problema que precisa ser gerenciado. Para as empresas, para o CMV, quando a gente analisa aqui o CMV da produção, para as empresas com venda direta ao consumidor, nós entendemos que o CMV da produção tem que ser de até 30%, né? Nos supermercados, esse CMV previsto aqui, ele é trabalhado na produção com até 40%. O preço médio de venda do supermercado é mais baixo do que nas padarias. Nas padarias, a gente aconselha o CMV de produção ser de até 30%, né? Esse é um ponto. Para que você consiga o CMV de 30%, você precisa gerenciar a sobra, os erros operacionais e o índice de degustação. E ainda ter uma composição de venda onde você tenha uma participação melhor de produtos com melhor margem, né? E aí, dentro desse contexto, você vai conseguir um custo de mercadoria vendida entre 28% e 30%. Para as empresas com venda no atacado, o CMV ele vai em até 45%, quando você vende para os produtos. Existem algumas exceções, né? Ou seja, se eu tiver um produto que eu tenha um índice de produtividade extremamente elevado, com uma performance de volume versus o custo, eu posso chegar a trabalhar com CMV na faixa de 50% aqui e ainda consigo ter resultado. Mas a vivência que nós temos é que nem as indústrias conseguem trabalhar com CMV acima de 50%, né? No caso, os produtos fabricados. Você tem custo de logística, custo comercial, você tem as negociações que você precisa trabalhar com o ponto de venda, mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma venda corporativa, que muitas padarias têm, com contratos de fornecimento de licitação, aí o limite é 45% de CMV
em relação aos produtos industrializados, né? A diferença entre o CMV previsto e realizado não pode ser superior a 3%, compromete muito a operação. Esse é o índice que a gente trabalha de margem de erro. Para que você tenha a garantia de que o que foi planejado nos custos dos produtos aconteça de fato, duas estratégias são muito utilizadas. O almoxerifado, para liberar os produtos para o setor conforme os custos planejados do produto, ou a pré-pesagem. Então, ou você tem o almoxerifado, ou você tem a pré-pesagem. A pré-pesagem, quando você tem uma diferença de CMV muito elevada na produção, o caminho que sempre seguimos é levantar os custos dos produtos e organizar um almoxerifado para restringir o acesso aos ingredientes de acordo com o que está sendo utilizado. Chegar na pré-pesagem demora, porque você precisa ter a formulação de todos os produtos e uma estrutura para poder organizar essa liberação. Nós temos exemplos de padaria com 85% da venda de produção própria e 15% da venda de revenda, trabalhando com CMV de 32%, 33%, com almoxarifado e não tem a pré-pesagem. E nós temos exemplos de padaria que tem a pré-pesagem e bate a meta de CMV. E tem padarias que têm pré-pesagem e não bate a meta de CMV. Então, não é o fato de você ter a pré-pesagem, né? Você tem que ter uma boa gestão em relação ao acesso aos produtos para conseguir ter esse resultado. E é lógico que tem algumas ferramentas, como a fragmentação da formulação dos produtos, e no caso da pré-pesagem, são os kits, né, que são liberados para a área de produção. Na panificação industrial, isso já é comum, os kits são liberados, são montados para respeitar o que foi colocado como custo na ficha técnica do produto. Não há nessa questão de acesso aos ingredientes que não foram planejados na formulação do produto e na ficha técnica do produto. Então, dentro desse contexto, né, a gente tem duas ferramentas para poder iniciar essa gestão mais eficiente em relação aos produtos. Quando existe uma diferença entre o custo de mercadoria vendida previsto e o custo de mercadoria vendida realizada, nós temos aí um índice de falha que precisa ser gerenciado, né? E aí, dentro desse contexto, alguns processos precisam ser trabalhados, né? Nós temos que avaliar os markups dos produtos, avaliar o índice de desperdício, o índice de falhas na operação, o custo da formulação dos produtos, né? Eu estava trabalhando isso numa padaria e tinha lá vários produtos na confeitaria com markup de 50%, 30%, 40%. E aí o que acontece? Aí o panificador fala, mas eu sempre tive resultado. Fala, lógico, sua venda de pão francês é 23% da sua venda total. Ela financia todos os erros. Agora, se diminui a venda de pão francês e aumenta a venda desses produtos, seu CMV aumenta e a rentabilidade fica comprometida. Conhecer esses limites permite que tenhamos um bom gerenciamento para conseguir aí um ajuste. E aí tem aquilo que foi comentado aqui antes, né? O Marcelino comentou, tem os controles da transferência interna dos produtos, a questão das compras. Hoje, como eu comentei, né, que os insumos estão baixando, o fornecedor só reduz preço para quem está brigando por preço, né? Então, se você vai pesquisar no mercado constantemente o preço dos produtos, você vai identificar as reduções das matérias-primas. Se você faz a compra através do WhatsApp, repetindo o último pedido, sem olhar e sem fazer negociação, você não está aproveitando este momento aí que está tendo as reduções nos custos dos produtos. Muitas empresas que acabam fazendo, hoje no Brasil cresceu muito nas padarias as compras em atacarejo, uma das vantagens das compras em atacarejo é você estar semanalmente pesquisando os preços dos concorrentes diretos dos produtos. E esse movimento é mais rápido do que o fornecedor que te atende na porta, né? O fornecedor que te atende na porta, normalmente, se o comprador é uma pessoa ligada ali à produção e não tem uma noção muito clara das opções que tem no mercado em relação a preços de insumos, ele só repete a compra, né? Eu estou comprando toda semana por 10, compro 50 unidades, está custando 10 ainda, manda de novo. E às vezes o que está custando 10 já está custando 7 no mercado, né?
Então, essa questão hoje tem um peso significativo, né? A maioria das empresas que eu estou acompanhando, que fizeram um movimento forte de buscar preços competitivos nos insumos, conseguiram aumentar entre 3 e 6 pontos percentual da venda bruta no resultado final. Isso significa que se você tinha 10% de resultado operacional, passa para 15, 16. E isso tem um impacto muito significativo na rentabilidade das empresas e é uma janela de oportunidade. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, nem se vai continuar. Como o mercado é muito dinâmico, no ano passado estávamos sofrendo para manter a rentabilidade. Agora tem algumas empresas que estão surfando aí nos índices mais positivos de margem em função do que está acontecendo no mercado. Eu cheguei a pagar em farinha de trigo na minha padaria R$ 130 o saco de 25 quilos. Hoje eu estou pagando 95 e o preço que eu estou vendendo do pão é o preço que eu ajustei para a farinha 130. Então, basicamente, a farinha é 18% da minha compra de matéria-prima na minha padaria. Se ela reduziu 30% em 18%, olha só, bate na hora ali no resultado. Nós tivemos, em 22 anos de operação da nossa padaria, o mês de julho, um dos melhores resultados em percentual histórico da loja, fruto da gente estar mantendo o volume de venda em quilos, em volume, em unidade, e ter baixado o CMV em 4, 5 pontos percentual em relação ao CMV histórico que a gente tem. Como a gente tem 75% da venda de produção própria, isso bateu na rentabilidade na hora. Então, são oportunidades. E aí nós temos muitas questões que envolvem, né? Desvio por parte de clientes, produtos vencidos não reembolsados, falhas na operação. Muitas vezes, quando você tem um CMV muito abaixo do previsto, você pode ter uma boa composição de margem, né? Com uma boa composição de mix de venda, com mais venda de produtos com mais margem, isso melhora a sua rentabilidade. Nas indústrias, quando nós trabalhamos, a gente faz extensão de linha. Então, você tem lá um produto de grande volume, com margem baixa, aí você começa a criar variações desse produto com margem mais interessante para subir a margem média, né? Então, se eu fabrico pão de queijo, de repente eu lanço pão de queijo gourmet, a chipa, o palito de queijo, o biscoito de queijo, tudo com margem melhor para me subir a margem média do produto que eu tenho volume e a margem está, de repente, comprometida, né, em função de grande competitividade que está tendo naquele mercado daquele produto. São estratégias para alavancar o resultado final. Bom, nós temos para melhorar a diferença, reduzir a diferença no custo de mercadoria vendida, nós precisamos ter controles nos processos, minimizar as perdas, gerenciar a aquisição de matéria-prima, controlar os estoques, a pré-pesagem, revisar a formação dos preços dos produtos, acompanhar, gerenciar as margens, são pontos importantes para melhorar o CMV. E com isso nós temos os processos críticos, né, que precisa estar em dia, as fichas técnicas do produto, é fundamental ter o custo do produto. Eu me lembro do passado que a gente não tinha muita preocupação em relação a isso, porque eu me lembro que eu olhava lá para aquele produto que o confeiteiro fez, que produto que você usa aí? Eu uso leite condensado. Aí eu pensava, se usa leite condensado é caro. E aí eu botava o preço lá, baseado no preço do leite condensado. Hoje, nós temos um número muito grande de produtos, e com isso você tem um grande desafio de manter essa rentabilidade, principalmente se não tiver esses custos bem apurados, né? O inventário de matéria-prima com regularidade, né? Muitas empresas fazem inventário de matéria-prima semanalmente, no pior das hipóteses, uma vez por mês, para você gerenciar o primeiro que entra no estoque, o primeiro que sai, vencimento de produto, avaria, até para organizar as ordens de produção, para aproveitar melhor determinados ingredientes que tem, são pontos importantes. E, no caso, quando a gente fala da movimentação do CMV, as empresas de panificação, nós temos aí uma média de 65% do faturamento vindo de produção própria e 35% do faturamento vindo dos produtos revendidos. E aí é desafiador, né? Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o índice de quebra nos produtos revendidos ideal é 1,5%.
Eu tenho feito levantamento em padarias grandes, com volume grande de venda, com índice de 6, 7% da venda bruta de revenda de quebra. Se não corrigir essa diferença, você tem que colocar isso na margem. Significa que você vai vender os produtos mais caros que todo mundo, para pagar as falhas operacionais. E isso é significativo. Se uma padaria vender 500 mil de revenda e ela tiver uma diferença de 6% de CMV na revenda, são 30 mil reais de diferença que tem ali. Então, isso tem um impacto muito grande no resultado final daquela operação. E dentro desse contexto, o gerenciamento dessa diferença de CMV passa por uma gestão eficiente. E aí você tem, por exemplo, produtos vencidos na área de venda, né? É desafiador isso. Você tem que ter, tem clientes que eles fazem o que eles chamam de uma brigada de vencimento. Tem uma equipe de pessoas para fazer um acompanhamento das validades dos produtos. Nós temos uma série de fraudes que pode acontecer na operação, né? Tanto por parte de fornecedor, como por parte de funcionários, como por parte de clientes. Essas fraudes, elas vão impactar diretamente aí na rentabilidade e precisa ser gerenciada a movimentação de produtos. O que permitiu, nos últimos 20 anos, o crescimento das redes de padaria. Hoje eu trabalho com 8 redes de padarias, e as redes de padaria, o que permitiu esse gerenciamento, porque historicamente, panificação é presença do dono e da família o tempo todo. Hoje, você consegue, através dos sistemas informatizados, ter uma gestão muito eficiente na movimentação de produto. E isso permite ser muito específico para controlar quais os itens mais críticos. É o compra e venda. Se eu vendi 100 unidades, por que eu estou comprando 150 unidades todo mês e todo mês eu vendo 100 unidades? Então, é importante analisar unidades que passou no caixa e unidades que eu comprei. Então, o perfil de compra, muitas vezes, do comprador qual foi o último pedido que eu te fiz? 50 unidades. Quanto tem no estoque? Nada. Então, manda para mim 50 unidades. Será que passou no caixa 50 unidades ou, de repente, passou no caixa 30 e desapareceu 20? Isso é um ponto importante que precisa ser gerenciado. Alguns grupos de produtos são muito críticos, né? Operação de frios em padaria. Operação de frios, né, que tem fatiamento na loja, é complicado, sabe? Normalmente, frios têm uma margem alta, um índice de quebra elevado e dificilmente consegue entregar um resultado. Eu tenho um exemplo de uma padaria de grande porte que ela vende 150 mil reais de frios e desaparece 40 mil reais por mês, né? Então, são pontos importantes que precisam ser gerenciados. Pois não, Marcelino? Márcio, teve umas perguntas aqui da nossa amiga. Deixa eu ver, só um minuto, porque eu puxei. A Hanna, ela perguntando qual que seria o CMV ideal. Estava ali naquele quadro que você pontuou, por isso que eu não chamei aqui, mas respondi ela no privado, mas só para reforçar, né? CMV ideal do setor de produção, como a gente viu lá no quadro, de 29% e 30%, né? Que você pontuou. Qual seria o markup sugerido para produtos de confeitaria, né? Que seria na faixa de 203% a 230%, mais ou menos, de markup. Uhum. Ô, Márcio, eu queria aproveitar aqui também, que eu aproveitei a deixa das pessoas que estão participando aqui. Eu coloquei no nosso chat lá um convite para quem quiser participar do curso a semana que vem de curso da metodologia Propan, né? E estou colocando aqui um desconto especial para quem está participando, só para quem está participando desse curso aqui, eu colocando aqui no chat um cupom. O pessoal pode pagar com 20% de desconto, tá? Aquilo que você autorizou. Vou colocar aqui no nosso chat, tá bom? Ok, E lembrando, o Henrico, nosso amigo aqui, está colocando o seguinte, que vender bem também começa com comprar bem, né, Márcio? exatamente, né? Pelo menos a garantia da margem, né? Hoje é um ponto importante para você garantir a margem, porque as limitações de repassar para o preço final, principalmente os produtos revendidos, você impacta na hora no volume. Se você está fora de preço com determinados produtos, o volume cai significativamente. Eu cheguei numa padaria, ele vendendo leite longa-vida R$ 9,99, né? Eu tinha passado num supermercado que era R$ 5,20. Tinha passado numa loja de conveniência que era R$ 6,27. E ele vendendo a R$ 9,99, ou seja,
só vai vender para aqueles desavisados, e aí o produto não gira e não adianta. E o interessante é que quando a gente analisou o CMV, não interferia no resultado dele, aquela margem, mas jogava o volume lá para baixo. Voltando a falar aqui dos grupos críticos, né, quando a operação, por exemplo, de cigarro, que ela é pesada, né, em relação à questão de variações aí, quando a padaria tem um mix elevado, que é o caso do hortifruti, o índice de quebra em hortifruti aceito no varejo é até 5% da venda. Então, o hortifruti é desafiador para você ter uma margem ali com índice de quebra menor. E a operação de frios que são fatiados é outro desafiador. E é lógico que depende do mix que a empresa trabalha, né, para fazer essa gestão do CMV. Um outro ponto importante são os inventários. As empresas que têm um mix maior precisa fazer inventário, nem que seja inventário rotativo, né? Eu tenho clientes que demoram 3 meses para completar todos os inventários de todos os setores. Em toda semana tem um setor sendo feito inventário para confrontar o que tinha, o que passou no caixa, o que tem, a não conformidade, os itens mais críticos, separa os itens mais críticos. Isso é uma necessidade para quem tem um mix maior de produto, e principalmente quando você vai abrir mais lojas, quando tem as redes de loja, quando você não tem uma presença física o tempo todo dentro da operação para acompanhar de perto tudo isso. Então, os inventários são importantes para um bom gerenciamento do CMV. A questão dos estoques também traz aí uma garantia de gestão, os produtos de alto valor agregado, porque hoje tem padarias que vendem R$ 100.000 de vinho por mês, e aí tem lá produtos de R$ 500, R$ 600 na prateleira. E hoje esses produtos são muito visados. Eu tenho clientes que trabalham, por exemplo, com a parte de açougues e carne, e aí as picanhas ficam numa geladeira com chave, né? Tem quadrilhas especializadas em roubar esses produtos nessas lojas, né? E aí, se não for feito uma gestão eficiente desses produtos que são mais críticos, acaba que as quebras são elevadas e isso compromete a margem da empresa, né? Uma grande padaria que a gente estava fazendo um diagnóstico, ela vende uma média de 2 milhões por mês, e ela vende uma média de 1,1 milhão de revenda. De janeiro a agosto, desapareceu R$ 1 milhão na loja, né? Então, isso compromete qualquer rentabilidade. Então, muitas vezes, eu não tenho que buscar mais faturamento, eu tenho que fazer o faturamento que eu tenho e dar mais resultado, né? Então, eu tenho exemplos de padarias que vendem 170 mil e dá 20% de resultado, e tem exemplo de padaria que vende 1,6 milhão e dá prejuízo. Então, não é exatamente só aumentar o faturamento. Não que não seja importante, mas ser eficiente na movimentação de produtos no varejo tem um peso muito grande para a garantia de resultado. E no caso da panificação industrial, nós temos também as avarias, as quebras, a logística, tem problemas com o cliente, que muitas vezes tem problema no armazenamento do produto, você acaba sendo responsável para garantir a troca de algum produto que deu errado, né? Algum produto que teve problema, e isso compromete a rentabilidade, as devoluções por vencimento, as devoluções por avaria, por quebra. Então, na panificação industrial, isso tem um peso. A panificação, por exemplo, de pães empacotados, a devolução por vencimento, ela gira aí em torno de 4%, 5%, e tem clientes que chegam a 20%. Com isso, é importante ter uma boa gestão, porque isso vai voltar para o custo de mercadoria vendida. Foi comentado aqui a transferência interna, que é a movimentação de produtos que são utilizados tanto na área de revenda quanto na área de produção. Esse controle é importante, isso diminui desperdício, diminui falhas, diminui problemas na operação, que gera aí desperdício, né? E isso é comum quando você tem, por exemplo, um buffet de café da manhã, você tem um setor de padaria, transferir para o buffet de café, você tem ingredientes que você utiliza na manipulação de produtos, aí você usa mussarela para fazer a pizza, usa mussarela para vender, usa mussarela na indústria, e aí você precisa dimensionar isso e a movimentação desses produtos através de controle e criar alguns rituais que inibam qualquer fraude em relação a essa movimentação de produto, que isso impacta diretamente no CMV. Bom, nós falamos da movimentação de produtos, mas nós temos a movimentação de valores, né? Se sumir R$ 100 no caixa por dia, R$ 3.000 por mês,
Se o seu CMV for 50%, você aumenta a compra em R$ 1.500, porque sumiu R$ 3.000 do caixa. Então, a movimentação de valores que passa pelo caixa diário de fechamento, que pode ter, por exemplo, eu estava conversando com um panificador, que é uma padaria que vende 230, 240 mil, e ele ainda trabalha com a caixa registradora. Ele identificou, através do seu sócio que estava na loja, ele foi fazer a hora do café da funcionária do caixa, ele achou uma anotação de várias anotações lá, R$ 10, R$ 15, R$ 5, não sei o que dava R$ 180, né? Com certeza eram anotações para não esquecer do que precisava ser desviado do caixa naquele dia. Se você desvia R$ 180 por dia, R$ 6.000 por mês, numa padaria que vende 215, R$ 220 mil, são R$ 3 a R$ 4.000 a mais de compra do CMV que vai refletir esse desvio de valores. Então, você tem uma série de questões ligadas à movimentação de valores, as vendas a prazo, o recebimento, o gerenciamento desse movimentação de valores, né? Nós temos aí a questão da operação do caixa central da empresa para registrar toda a movimentação de valores que são pagos, são pontos importantes. A gestão desses valores a pagar, né, que acontece também, uma empresa supermercadista grande, o fornecedor mandou 2 boletos do mesma compra e a empresa pagou. A área de tesouraria não confronta com a área de entrada de produto, e aí não checa, e o boleto estava lá para pagar, pagou. E era a mesma compra, 2 boletos. Ah, foi intencional, não foi intencional, foi um erro? Pode ser que tenha sido uma falha, um erro, mas passou. Quando você fala isso em R$ 5.000, é significativo, né? Você pagar um boleto de R$ 5.000 2 vezes, tá certo que é uma empresa de supermercado que faz uma venda aí média de 4 milhões por mês. Então, aí a pessoa paga diariamente mais de 50 mil, R$ 70.000, R$ 100.000, mas pagou 5.000 a mais. Ou seja, a gestão para confrontar entre a garantia que entrou os produtos na empresa, o que está no estoque, o que está vendendo e os compromissos financeiros estarem alinhados com isso, é um processo que precisa ser bem gerenciado. O outro movimentação, que é a questão do recebimento, é um outro ponto importante também em relação a essa questão, né? Os títulos a receber. E, para fechar, nós precisamos definir um orçamento, né? Quando se estabelece um custo de mercadoria vendida, que é um orçamento, então, de cada R$ 100 vendido, as margens, a composição da venda do produto, eu vou definir o meu orçamento. E, para isso, se eu for ter uma meta de venda de 100, meu CMV previsto é 43, então meu orçamento de reposição de compra é 43. As minhas despesas, que é folha de pagamento, energia, aluguel, eu preciso analisar essa composição de custo. As empresas que nós trabalhamos, esses custos, eles precisam estar em até 72% do lucro bruto, incluindo os impostos. Significa o seguinte: se você vende 100, seu CMV é 50, então você ganhou 50. 72% desses 50 é o máximo que você pode gastar com custos indiretos. Isso é lógico, tem uma composição de custo, tem a média dos gastos com folha de pagamento, com energia, mas essa limitação, ela permite a gente confrontar se os custos indiretos estão elevados ou não. Hoje, as empresas mais rentáveis que eu trabalho, elas estão com os custos representando uma média de 65% do lucro bruto. São as empresas mais rentáveis. Significa que ela tem uma geração de faturamento, uma composição que fica mais eficiente. Então, o grande desafio que nós temos na gestão das empresas é equilibrar o volume vendido, a margem bruta de comercialização, que é o que você ganha em cada produto vendido, com os custos indiretos que estão envolvidos nessa operação. Dentro desses desafios, o caminho mais curto para melhorar a rentabilidade é reduzir a diferença entre o custo de mercadoria vendido e o custo de mercadoria previsto. Esse é o caminho mais curto para melhorar a rentabilidade.
E isso passa ou por gestão dos processos para reduzir perdas e falhas, ou para melhorar a composição do faturamento, que é você alavancar a venda de produtos que dão mais margem. Mas como que eu sei que o produto dá mais margem? Eu tenho que ter um custo. Se eu não tenho custo, como é que eu vou saber qual produto que dá mais margem, qual produto que é interessante? Tem produto que quanto mais vender, pior é. Quanto mais eu vender, pior vai ser meu resultado. Então, eu preciso conhecer a estrutura de custo. Tem produtos que compõem o mix, mas não dá dinheiro. E tem produtos que, além de compor o mix, além de ser importante, contribui muito para o resultado. A relação dos custos indiretos tem a ver com a produtividade. O número de pessoas que trabalham na operação de loja, o número de pessoas que trabalham na produção. Hoje nós temos exemplos de padarias que, na produção, cada funcionário significa R$ 38.000 de faturamento, enquanto a média hoje é 22 mil, 23 mil, e já tem empresas chegando a 38. Isso é volume, valor agregado, produtividade, processo. E tem empresas que ainda estão com 15, 16 mil de venda por funcionário na produção. Dentro desse contexto, os custos são elevados. Nós temos exemplos de operação de loja, que cada pessoa na área de atendimento representa 40, 45 atendimentos, com ticket médio de R$ 30, isso dá mais de R$ 1.000 de faturamento por pessoa, e você tem exemplos de ticket médio de 10, 12, 13 reais, e aí cada funcionário representa 400, 500 reais só de faturamento diário ali. Os índices de produtividade precisam ser confrontados. Então, o desafio que nós temos para que a empresa seja rentável, né, para que ela fique dentro de um contexto viável, é identificar de forma assertiva onde você precisa corrigir o rumo, né? Porque trabalhar muito também, a gente trabalha todo dia. Eu conheço pessoas que fazem 12, 14 horas por dia de trabalho e não vê resultado, né? Eu sempre lembro da minha filha mora no Canadá e eu fui fazer uma visita para ela e eu estava assistindo um comercial de televisão. Um canadense se levantou de manhã, tinha neve até no teto do carro, ele pegou a pá e foi lá tirar a neve para poder sair com o carro. Depois de 1 hora tirando neve, ele pegou a chave do carro para poder ligar, para abrir a porta do carro e desligar o alarme. Aí, quando ele apertou, ligou o alarme do carro, tem lá, pip, pip, o carro da frente, que estava coberto de neve, apitou, e o carro que ele tirou a neve não apitou, ou seja, ele ficou 1 hora tirando neve do carro do vizinho. Eu fiquei comparando isso com quem trabalha muito no lugar errado. E a gente fica cheio de orgulho para dizer que nós trabalhamos muito. Mas se tiver no lugar errado, resultado é zero. Resultado é a combinação de esforço no lugar certo. E para que eu faça o esforço no lugar certo, eu preciso ter esse mapa, né? Ou seja, onde que eu tenho que trabalhar? Qual é a falha que está acontecendo na operação? E hoje nós temos uma série de indicadores aí que permite se avaliar e medir. O CMV é um dos mais importantes. Se você mede o CMV previsto e o realizado, você está com foco aí na garantia da manutenção do resultado. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, me coloco à disposição para que possamos responder algumas dúvidas, eu me coloco aí perto, se alguém quiser fazer algum questionamento. Sei que é um tema mais técnico, aqui tem algumas carinhas conhecidas de pessoas que já trabalham com essa questão já há muitos anos, e tem algumas pessoas que é o primeiro contato. É assim mesmo, né? Enquanto a gente está parado, os outros estão caminhando. Então, se a gente estiver parado, nós, na verdade, estamos ficando para trás. E aí, a eficiência hoje é muito importante, e quanto mais a gente tem informação e quanto mais a gente direciona o nosso trabalho, melhores são os resultados. Bom, muito obrigado aí, estou à disposição. Quem quiser fazer algum questionamento, estou inteiramente aberto. Okay? Márcio, me permita? Pois não, doutor. Você chegou em lugar firme O agora? sinal estava muito ruim aí. Quando eu cheguei aqui no hotel. Mas ouvi aí, algumas vezes aí o sinal caiu. Mas eu lembro que você fez um comentário sobre a FIPAM. Eu acho que tem tudo a ver com o que você apresentou. Tudo a ver. O nosso índice de comercialização foi acima do esperado, o que foi mais interessante.
índices de equipamentos de maior automação, de maior condição de controle. Nós participamos da FISPAL em junho e vendemos mais equipamento de gastronomia na FIPAM. Mais equipamento de gastronomia que permita controle, que permita minimizar a perda. O índice de equipamento de ultracongelamento da linha profissional, ou seja, para padarias de médio porte, pequeno porte, superou todas as expectativas. Nós vendemos grupos automáticos de médio porte, que até então nós vendíamos para indústrias de pão congelado, mas foram as padarias médias, as padarias artesanais, que investiram em grupo automático de médio porte. Isso sinaliza de maneira muito clara, muito evidente, a busca por controle. Uma das maneiras, né, é a automação. E eu sempre faço uma analogia, quando jovem, né, eu com meus 68 anos, então lá, 50 anos atrás, quando o advento do laser, o laser veio para arma, né? Era para a Guerra Fria, e o tempo passa, e o laser está aí, salvando vidas, cuidando da saúde das pessoas através de cirurgias, né? Então, é chegado o momento de desmistificar a importância da gente ter mais controle, mais automação no processo industrial, né? E dentro disso que você falou, nós temos mais controle das nossas ações, né? Então, fundamental a tua palestra, ela abre um leque, longe de ter esgotado o assunto, ao contrário, me permite, você é danado, porque você aguçou aí todo mundo, né? E ficou muito claro a necessidade de todos nós, inclusive eu como gestor da prática, estarmos cada vez mais atentos a desperdício, a controle, a gestão. Muito obrigado, Márcio. Muito oportuna a sua palestra, sua apresentação. E fica aí pode estar certo, você cumpriu sua missão. Muito obrigado. Obrigado, Ângelo. Sempre claro as suas colocações. E ainda tem mais uma questão, né, Ângelo? Nós temos aí uma reforma tributária que está prevista aí para 2026 e que todas as questões que foram colocadas aí até então, como, por exemplo, ICMS para restaurante, substituição tributária, diferença de alíquota de ICMS de um estado para o outro, isso tudo vai zerar o cronômetro. Então, por exemplo, eu tenho clientes em estados que paga 3% de ICMS na área de panificação e vai para 12, 13, entra a entrada, porque nós temos, no caso do setor de panificação, pouco crédito de entrada de tributos e uma margem alta, porque nossos custos de produção, de mão de obra, são altos. Então, o que que acontece? A tributação, se ficar exatamente como está sendo proposta na reforma, e eles colocam que alguns setores vão ganhar e alguns vão perder. Todas as diferenças que foram feitas ao longo do tempo para deixar alguns setores viáveis, num primeiro momento, isso vai zerar tudo. Então, o que que acontece em termos práticos? Aumento de impostos, né? Então, dentro desse contexto, não cabe o índice de falhas e desperdícios que a gente tem. Nós temos exemplos de algumas empresas que não conseguem pagar a tributação e tem um índice de perda maior do que a tributação que ele está deixando de pagar. Então, a eficiência, ela sempre traz para a gente ou uma vantagem competitiva, ou a gente transforma isso em margem, ou a gente transforma isso em preço mais competitivo no final. E o cliente, ele sempre está olhando se você entrega qualidade no preço que ele considera justo. Então, as empresas que, por exemplo, na área de panificação, se o meu setor de confeitaria ele parece mais com um produto popular e eu estou cobrando um preço de padaria, está caro. Se o meu setor de confeitaria está muito alinhado com as lojas especializadas e eu estou cobrando um preço médio de padaria, eu estou competitivo. Então, dependendo do que eu estou entregando, é caro e dependendo do que eu estou entregando, é barato. Então, dentro desse contexto de estratégia, a eficiência sempre vai pesar, né? Então, eu estava numa padaria hoje que, no ano passado, a alimentação vendia 20 mil. Esse ano, vende 70 mil.
Só que 40 mil desses 70, ele tem um almoço express num preço competitivo que fez alavancar. A cozinha é a mesma, o CMV de produção do restaurante ficou do mesmo tamanho, ele ficou menor, porque antes era 50%, agora é 35%, porque antes, de cada 10 quilos que ele fazia, ele jogava 5 fora. E hoje ele estratificou a proposta de operação de venda, então ele atende o cliente que quer pagar menos, ele atende o cliente que quer pagar mais, ele atende o cliente que quer um cardápio diferenciado, e a cozinha é a mesma. Os dois funcionários da cozinha são os mesmos, que fazia 20 mil e tinha que produzir 40 para vender 20 mil, e agora eles vendem 70. Isso Perfeito. passa por estratégia comercial, precificação, posicionamento de preço, aumento de volume, mas se eu não tiver eficiência, não tem jeito. E o nível de competitividade que o setor está imprimindo é grande. As empresas que eu trabalho, que são as mais rentáveis, elas estão à frente do seu tempo no mercado que elas estão atuando. Normalmente, elas vão para mercados extremamente competitivos, buscam inspiração em conceitos, em produtos, em ideias, não olhando os seus concorrentes direto na cidade onde eles estão. Eu tenho um exemplo de uma padaria numa cidade de 60 mil habitantes, que se ela tivesse em qualquer cidade de grande porte do Brasil, em bons bairros, ela seria competitiva. Só que ela está numa cidade do interior do Pará com 60 mil habitantes. Aí ela está anos-luz na frente dos concorrentes diretos. Resultado prático é faturamento lá em cima, resultado lá embaixo, resultado lá em cima, custos menores, mais produtividade. E aí, já que eu estou falando com o meu amigo Ângelo, ainda comprou os equipamentos da FIPAM, ainda teve o orgulho de pagar à vista, viu, Ângelo? Ele falou, não precisei nem de Que bom. financiamento, paguei à vista, não quero nem financiamento. É bom a gente ouvir que tem gente assim dentro do Muito setor bom, de planificação, muito bom. né? Por isso que a gente está lutando aí para que as empresas sejam competitivas, existem os caminhos. Mas, Bota certo, Márcio, você deixou para todo mundo aí um gostinho de quero mais. pois é, estamos Vou aí. pegar Para o quem gancho quiser aí, fazer ô divulgação, Ângelo, porque você entende muito bem o que que é um comercial, né? Então, eu estou colocando ali, Márcio, aquele desconto especial que a gente está oferecendo aqui para os participantes da palestra. Quem quiser participar do curso completo, né? Que aí a gente vai a fundo em outras áreas também, inclusive nessa parte do CMV. Quem quiser aproveitar, tem um cupom especial aí de desconto aí de 20% aí no nosso chat, ou pode me chamar também no privado aqui. ok. Bom, vamos deixar para. Se tem alguém mais que queira fazer algum comentário, alguma colocação, estamos à disposição. Gilda, boa noite, seja bem-vinda. Seu som está fechado. Boa Isso noite, são Márcio. horas de Estou à chegar, disposição. Gilda? A de abrir a janela, sim, né, Ângelo? Ouvi vocês bem. Cheguei um pouquinho depois mesmo. Mas foi muito bom. Que bom você aí, hein? Que Pois bom. é, estamos aí. Uma honra estar com vocês. Para nós também. Obrigada, Ângelo. Muito bom, muito bom. Balbino tá Paulo, aí, Márcio. Albino Balbino está também tá aí. aí, ó. É, o Albino. Só acompanha ele no grupo de salgados lá, né? Só dando aula lá, né, Márcio? É, só dando aula, é isso Muito aí. generoso também, viu? Muito obrigado ali pelas É, orientações, viu, Balbino? sempre muito bom, viu? Carlos Andrade também. Abriu o som aí, Balbino? Fica à vontade. Então, peraí, Marcelo. Eu estou em dois aqui. Só fechar um que o outro vai dar certo. Ei, Marcelina, mas é isso, Márcio. É muito importante esse CMV, né? Por isso que eu fico colocando aqui lá no grupo para tentar abrir a cabeça de algumas pessoas que não conseguem fazer esse controle. Eu constantemente venho falando né, de vocês, o Márcio, né, Marcelina, você também tem observado, porque a gente sabe da importância, né? Porque o Márcio falou muito bem aí que muitos empresários ainda estão com a pena nos olhos ainda, infelizmente. A pessoa, às vezes, tem um baita de um sistema, né? Mas não consegue fazer análise, por vários motivos, né? Então, é isso que vem aí, o Márcio sempre trazendo novidade para a gente aí, abrindo mais a mente da gente. O CMV, se você for analisar friamente, isso era para a gente saber de qual é salteado. Mas, Uhum. infelizmente, não, né? A gente acaba se preocupando com outras situações e acaba deixando de fazer esse controle que é tão
importante. Mais uma vez, obrigado, viu, Márcio, pela apresentação. Sempre o Marcelino aí nos ajudando também a divulgar. Obrigado, Obrigado. viu? Obrigado. Ah, Boa noite aí a todos aí. Oi, Marcelino. Boa noite, fica à vontade, Marcelino. Carlos. Obrigado, Parabéns aí viu? pela Márcio Rodrigues. Boa noite, parabéns pela palestra aí. Boa noite, Gilda, mesmo chegando depois, né? O Lino, o Beacine aí, parabéns aí para toda a equipe aí. Muito boa palestra, Márcio. Boas colocações, viu? Parabéns. E um abraço aí também para o nosso amigo aí, Ângelo Souza. É isso aí. Carlos, Bacana. daqui uns dias nós vamos falar de Carlos gestão de Andrade, pessoas lá no obrigado, seu um forte grupo. abraço, meu amigo. Nos veremos a semana que vem. É isso aí. Bacana, Márcio. Só lembrando, assim, né, pegando um gancho aí no que o Balbino falou, assim, muitas coisas que interferem na rentabilidade do negócio não estão muito dependendo da gente. Você falou da reforma tributária, são coisas que são leis, né, que você precisa cumprir. Mas a gente pode, né, trabalhar as pessoas, né, Gilda? E também pode estar trabalhando a parte do CMV, a parte onde a gente tem mais condição de interferir positivamente para construir um resultado, né, Márcio? Como o Henrico falou, na questão da negociação, na questão de você ter método para comprar, né? Vários exemplos que você deu para construir um resultado e melhorar um resultado tem a ver com você gerenciar melhor suas contas, suas perdas, né? Precificar melhor, né? Ter um controle melhor sobre a movimentação de dinheiro no negócio e também de mercadorias, né? Então, assim, implantar pontos de checagem. Eu achei interessante porque eu atendi um cliente que tinha 3 lojas e uma das lojas ele não era satisfeito com ela, ele apontava muitos problemas e o financeiro, a gestão do dinheiro era com ele. E aí ele disse que lá nas lojas não tinha controle, que não sei o quê, que não sei o quê, e falou muita coisa. Aí, por alguma razão, a gente teve que arrastar um armário lá no escritório dele. E aí, quando a gente arrastou, atrás do armário tinha 5 caixas com dinheiro todo lá dentro, assim, de acerto de caixa. Tinha mais ou menos uns 6, 7 mil reais lá dentro. E era na parte dele, controle dele, porque o dinheiro vinha para a mão. E ele não deu falta desse dinheiro. Então, assim, olha só como é que é as coisas, né? Assim, toda a dinâmica está errada e aqui no meu controle está tudo correto. Aí nós arrastamos um balcão, um armário desse de escritório, tinha quase 7 mil reais caído lá atrás, que ele não deu falta. O dinheiro veio para ele, sumiu no escritório dele e ele não deu conta. Então, Esse assim, tá bom, né? Sumir 7 mil e não sentir 7 mil, falta. tinha 5 caixas, mas 5 caixas, e ele juntou lá, dava 7 mil reais, né? Então, assim, e fora o que deve ter, o cartão que estava lá recebeu, mas eu falo assim, dinheiro mesmo, somando 5 caixas. Então, é isso aí, isso tudo é diferença de CMV, né, Márcio? Isso tudo, esse dinheiro, ele não viu no caixa, e ele falava assim, eu não vejo o dinheiro. Pelo Tava menos esses atrás, 7 mil ele não viu, esses viu 7 mesmo, mil né? ele não viu, não, Ô, né? Marcelino, esse cara aí podia jogar essas caixas aí tudo no lixo aqui de casa aqui, rapaz. Não pode vender papelão. Fala, é só papelão, vou levar as caixas de papelão aí, cara. É Legal. isso aí. Só aproveitando aqui, a Rosângela está fazendo uma pergunta sobre o valor do curso, né? O investimento é 995 e com esse cupom aí está saindo a 796, viu, pessoal? É um desconto que a gente está liberando para quem está participando aqui. Também temos aqui o Renan, ele está dizendo que quem não participar do curso está dizendo que vai perder. Tive a honra de participar da turma 10, está muito satisfeito. Obrigado, viu, Renan? Bacana demais. Já temos alguns alunos aqui inscritos, Márcio, do Ilho, Fábio. Beleza. Bacana. Bom, se não tem mais questionamentos, é só para a título de informação, todos os meses nós organizamos esses encontros. Fiquem atentos às nossas redes sociais, aos grupos de WhatsApp. A gente está sempre trabalhando nesses encontros. A gente, da última vez, falou sobre sucessão, gestão de pessoas, liderança. A gente tem trazido aí o que está acontecendo no mercado em função das empresas que nós estamos acompanhando, né? As principais dores que as empresas têm vivido. E aí essa troca de experiência é sempre muito oportuna. E com isso a gente está acompanhando e se mantendo sempre atualizado. A questão da Márcio, tecnologia... Pois não, Fábio. Peraí. O Marcelino poderia falar 2 minutinhos do Gussi para nós? Eu já estou quase inscrito. Vou puxar para mim ser o multiplicador.
Bacana, Balbino. Bom, deixa eu tomar a liberdade aqui, né, Márcio? O Márcio começou a fazer esse curso que a gente chamava no início de multiplicador, né, Márcio? Há 20 e poucos anos, junto com a Gilda, né? E a gente sempre teve o desejo de levar para o online, para o digital. E a gente ficava, às vezes, protelando, era uma agenda especial que o Márcio tinha que parar a agenda aí antigamente era 3 semanas, né? Era uma imersão mesmo. E aí a gente quis levar para o online, até por necessidade na época da pandemia, e aí fizemos o primeiro curso em agosto de 2020. Inclusive, essa turma agora, a gente tem 5 versões de curso. A gente tem 4 cursos, um de formação de líderes, um de gestão da produção, um voltado para o financeiro, voltado para resultados, e um de vendas. Mas esse curso é muito especial, esse que vai começar na segunda, que é o completo da metodologia Propan. É um curso que ele tem uma duração maior, porque o conteúdo você vai ver a gestão do negócio como um todo, em todas as áreas da metodologia Propan. Você vai ver financeiro, né, a parte de precificação, segurança alimentar, vai ver a parte de liderança, vai ver a parte de operação de loja e marketing e vai ver também a gestão da produção. Então, nesse curso específico, os horários é nessa dinâmica aqui, de 7 às 9 da noite no horário de Brasília, e vai ser 2 semanas. Vai começar na segunda-feira, no dia 25, e vamos terminar na sexta-feira da semana seguinte. Então, é de segunda a sexta. As aulas são gravadas, depois a gente disponibiliza durante um tempo o acesso a essas aulas. Tem um conteúdo muito vasto, viu? E também você tem acesso ao curso com aulas gravadas, que também é um bônus. Então, assim, você vai estar tendo acesso a um curso, mas, na verdade, você vai estar levando 2, porque os cursos ali você vai mais aprofundar ainda nos conteúdos, entendeu? Então, quem quiser saber um pouquinho mais, pode me chamar aqui também. Tem uma pergunta aqui da Rosângela, né, da compra do desconto. Tem um cupom, eu vou colocar aqui, viu, Rosângela? Se você tiver alguma dificuldade para utilizar a plataforma, eu te explico aqui no privado. Vou colocar meu contato aqui também no chat e, de novo, o cupom de desconto, que você aplica ele e consegue pagar mais barato lá. Bom, Isso aí, Balbino. é isso aí. A gente tem uma preocupação, nós estamos no setor de panificação a vida inteira, né? Eu comecei com meu pai em 82, 83, e com a minha primeira padaria em 96, e começamos com consultoria em 94. Hoje eu estava numa reunião numa grande rede de supermercado e eles tinham feito a visita na maior fábrica de pão francês congelado na semana passada e voltaram encantados. E os projetos da fábrica, que já tem 16 linhas automáticas de 5 toneladas hora, é implantar mais 4 linhas em Minas Gerais, fazendo uma fábrica nova, porque o mercado que mais cresce deles é de Minas Gerais. A empresa nasceu em 99, tem 24 anos e deve faturar esse ano aí perto de 1,8 bilhões de reais. Isso é um negócio do pão francês. Essa empresa ela substitui aproximadamente 7.500 padarias nesse volume de produção, né? Então, a gente percebe que a panificação precisa encontrar formas de ser competitivo, de definir o seu papel no mercado, porque o nível de competitividade nesse cenário, com o surgimento dessas empresas, da concentração e do nível de automação, né, cada vez maior, é desafiador para o nosso segmento. E aí a gente precisa acompanhar e entender quais são as alternativas estratégicas que nós temos, onde nós podemos ser competitivos. Então, existe esse movimento no mercado, né? A gente tem acompanhado, por exemplo, a abertura diária de uma loja da Oxxo em São Paulo, que já está com 300 e poucas lojas, trazendo aí, depois de estudar 10 anos o mercado de loja de proximidade do Brasil, percebendo as falhas, principalmente da operação das empresas de panificação, e aí eles trazem soluções para a área de varejo. Dentro desse contexto, quais são as alternativas que nós temos na área de produto, de serviço, estratégia comercial, para que a gente garanta a continuidade? No mundo inteiro existe empresas de panificação, né, as indústrias e tal, mas o mercado ele se transforma. E eu percebo no Brasil que aonde as empresas de panificação não evoluíram, os outros canais de venda ocuparam esses espaços todos, né? Tanto as empresas de food service quanto as empresas de varejo foram ocupando os espaços. Tanto é que hoje
um dos maior crescimento de venda de pão francês está nas grandes empresas de varejo. Quanto que está crescendo a venda de pão francês? E refletindo diretamente, né? Eu estou acompanhando alguns pontos de venda na área de varejo e me chamou a atenção uma loja que fica muito próxima de uma boa padaria. Então, quanto mais essa empresa cresce, a venda de pão francês, menos a padaria vende. Então, dentro desse cenário, a mudança que tem no mercado é muito significativa. Eu me lembro, no início dos anos 90, a gente indo em feira na Europa, e os panificadores dizendo que essa questão do congelamento nunca chegaria no Brasil, que isso não tinha futuro, né? E agora nós estamos vendo aí mega empresas surgindo no mercado de pão congelado e um crescimento fortíssimo. Inclusive, hoje eu faço aqui também uma crítica à entidade de panificação, porque a gente incentiva o consumo de pão, mas nós tínhamos que incentivar o consumo e a venda do canal padaria, porque nós não somos o maior fabricante de pão hoje no Brasil, né? Isso está migrando. Então, nós temos que reforçar o canal padaria, conceito padaria, as variações em termos de serviço, os modelos de negócio padaria. O pão é importante para a gente, mas o canal padaria é fundamental. E dentro desse contexto, a gente precisa estar pensando como que vamos estar atuando nesse mercado. E me preocupou muito também essas questões aí do impacto da questão tributária, porque hoje, com o avanço da tecnologia, o cruzamento de informação, não dá mais para trabalhar com o nível que a gente tinha no passado de informalidade. E aí nós precisamos estar cada vez mais preparados para estar atuando dentro desse setor. Bom, fica aí o desafio. Temos alternativa, porque na outra ponta nós estamos tendo aí empresas batendo recorde de resultado, e no outro lado, os grandes desafios. Então, você perguntar assim, como é que está a panificação nesse momento? Está muito bem. Está comprando equipamento, né, Ângelo? Está comprando equipamento da prática, está dando resultado, está vendendo, está tendo resultado. Mas é para todo mundo? Não sei se é para todo mundo, se isso é geral, né? Então, a gente precisa estar acompanhando aí, fazendo os movimentos e escolher se a gente vai vender lenço ou se a gente vai chorar, né? Porque sempre tem um chorando e sempre tem um vendendo lenço. Então, a gente tem que escolher qual lado nós vamos estar. Gente, uma boa noite para vocês. Márcio, tem uma. Desculpa, você está finalizando aí, mas eu não posso deixar as respostas aqui. O Vitor está perguntando se no curso teria alguma avaliação do resultado. Então, eu vou te aproveitar para. Caso você queira saber um pouco mais, Vitor, a gente tem um projeto hoje que tem crescido muito no trabalho da consultoria, que é o projeto de mentoria. A gente faz acompanhamento de empresa, utilizando essa ferramenta que a gente cada dia está se impressionando mais com ela ainda, tem muita coisa que dá para fazer de suporte, de apoio nas empresas, de capacitação, de treinamento e de acompanhamento de resultado através do projeto Mentoria. Então, ele inclui a participação do seu time nesses cursos que a gente está fazendo aqui. Então, os cursos têm ficado mais robustos, porque tem pessoas do Brasil inteiro, de diversas empresas, então tem um network muito bacana, a capacitação das suas lideranças e um atendimento individual na sua empresa. Então, a gente faz fechamento de resultado, monta um plano de trabalho, elenca um diagnóstico mais refinado, elenca as prioridades da sua empresa junto com aquilo que você quer trabalhar, é um trabalho muito legal. Às vezes, se você quiser saber um pouco mais, pode pegar meu telefone, eu deixo seu telefone aí no chat e depois a gente conversa. Eu posso estar esclarecendo para você como é que é esse projeto. Às vezes pode encaixar nisso que você está querendo. Obrigado também, viu, Márcio? E obrigado a todos pela confiança, por estar sempre presente aqui. Obrigado, Gilda, Ângelo, nossos parceiros, o Henrique também, o Balbino e todos aí. Um abraço a todos. Obrigado, Lino, que está lá nos Estados Unidos. Estou à disposição. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho, só chamar a gente aí. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite.